Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos aprender mais um evento escatológico que se dará na esfera celestial, no que diz respeito à Igreja de Jesus Cristo. Esse evento ele é conhecido como as bodas do Cordeiro. Então, nós vamos aprender sobre esse assunto neste momento. Eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 19, vamos basear esse evento nesse texto. Apocalipse capítulo 19, versículo 6, versículo 7, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então vamos aprender o que seria esse evento conhecido como as bodas do Cordeiro. Então vamos aprender, o que seria bodas do Cordeiro. Então nós sabemos que essa expressão de respeito ao relacionamento entre Cristo e a igreja, o casamento entre Cristo e a igreja, a união eterna entre Cristo e a igreja. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela traz consigo algumas comparações, algumas metáforas que tratam de um relacionamento, entre Cristo e a igreja. Por exemplo, a Bíblia menciona que nós somos ovelha. Então, Cristo é o bom pastor. Então, Jesus, como bom pastor, ele tem um relacionamento, ele tem uma comunhão com as ovelhas. A Bíblia também menciona que nós somos casa espiritual de Deus. Então, Cristo, ele é o sacerdote. Então, nós também temos essa comparação, de noiva de Cristo e o noivo. Então a Bíblia menciona que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Há N comparações entre Cristo e a igreja, A Bíblia diz que nós somos soldados, Cristo ele é o Senhor dos exércitos, a igreja chama que nós somos lavoura de Deus. Então, Cristo ele é o agricultor. Enfim, então, N comparações feitas à igreja para mostrar um relacionamento, uma comunhão. E nessa feita, nós vamos mostrar que dentro desse evento escatológico, Cristo ele se apresenta como noivo e a igreja como uma noiva. Então, você pode ver aí em João capítulo 3, versículo 29, um versículo que aponta para esse relacionamento. Romanos capítulo 7, versículo 4 também, você pode ver esse versículo. 2 Coríntios capítulo de número 11, versículo 2, o apóstolo Paulo também menciona esse relacionamento de Cristo e a igreja como noivo e noiva. E Apocalipse capítulo 19, e o versículo 7 a 8, nós vemos aí também essa relação de Cristo como noivo e também a igreja como a noiva. Então são referências bíblicas que apontam para este evento, esta união, essa comunhão, essa relação entre Cristo e a igreja do Senhor. Então, o primeiro ponto que nós queremos abordar aqui a respeito deste evento escatológico, que é as bodas do Cordeiro, em que momento, em que hora vai se dar este evento escatológico, chamado como as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja, a união eterna de Cristo e a igreja. Então, nós aprendemos na aula passada sobre um evento chamado Tribunal de Cristo, que irá acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, nós entendemos que após o arrebatamento e a igreja passar pelo Tribunal de Cristo, nós entraremos nesta união,
nessa relação, né, do casamento de Cristo e a igreja. Então, o bema de Cristo serve como se fosse um enxoval para a noiva. A noiva vai ficar mais linda, perfeita. Então, após receber os seus galardões, a sua incandência, ela ser glorificada, ela irá entrar na sala do banquete, então nós iremos estar nesse casamento, né? Nesta união, neste evento maravilhoso que é a união de Cristo e a igreja do Senhor. É por isso que em Apocalipse, no capítulo 19 e o versículo número 7, a Bíblia mostra a igreja já pronta, ela como se fosse já saindo das bodas do Cordeiro. Então, observe só, regozijemos, alegremos, demos glória. Por quê? Vindas são as bodas do Cordeiro, ou seja, chegada é as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. Então, a hora das bodas será após o tribunal de Cristo, né? Que se dará após o arrebatamento da igreja. Outro ponto maravilhoso que nós podemos citar é qual o local deste evento, aonde irá acontecer as bodas do Cordeiro. Então, esse evento vai se dar no céu. Então, nós aprendemos que o tribunal de Cristo se dá nos ares, na porta do céu, mas as bodas do Cordeiro se dará na sala do banquete, dentro do céu, da habitação de Deus. Então, é por isso que Paulo, quando escreveu ali a Filipenses, no capítulo de número 3, versículo de número 20, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele diz, ele revela que a nossa cidade está nos céus. Então, 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, se você observar, então o local que nós iremos se banquetear será justamente nos céus. Também, Mateus, no capítulo 29, e versículo de número 26 e versículo 29, faz uma referência a esse momento. Olha, na Santa Ceia, digo-vos que desde agora não beberei dos frutos da vide, até que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então, o reino do Pai é os céus, e nós entendemos que esse evento se dará nos céus. Outro detalhe que nós queremos também aqui abordar é que quem é que vai participar dessas bodas do Cordeiro? Então, nós sabemos que quem vai participar é a igreja de Cristo e o próprio Cristo. Então, Cristo e a sua igreja. Então, se você observar, eu queria ler aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele traz uma referência a respeito desse evento escatológico que é as bodas do Cordeiro. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 2, diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho que preparar para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Também, Efésios, no capítulo 5 de Efésios, no capítulo 5, e o versículo de número 25 diz assim: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, nós entendemos que quem irá participar é Cristo e a igreja. Lógico, né? O Pai, o Espírito Santo, os próprios anjos estarão ali também neste evento maravilhoso que é as bodas do Cordeiro. Então, existe uma diferença entre as bodas do Cordeiro e a ceia das bodas do Cordeiro. Então,
as bodas do casamento se dará no céu, entre Cristo e a igreja. Só que existem algumas parábolas bíblicas, como Mateus capítulo 22, do 1 a 14, Lucas 14, 16 a 24, e Mateus capítulo 25, de 1 a 13, que fala a respeito de um banquete, de um evento. Então, esse evento se dará, é uma parábola que diz respeito aqui à terra. Então, nós acreditamos que se dará justamente no milênio, onde a igreja, junto com Cristo, irá ter aquela comunhão, aquela harmonia, né, com Israel, que entrará no milênio. Então, devemos entender uma coisa: as bodas do casamento, as bodas do cordeiro se dará no céu. E a ceia das bodas se dará aqui na terra, e faz uma referência ao milênio, né? A 1000 anos de Cristo reinando com a igreja aqui na terra. Outro ponto interessante é nós trazer a figura do casamento judaico e comparar com as bodas do Cordeiro, né? Essa relação entre Cristo e a igreja. Então, a primeira comparação é que naquela época o pai escolhia a esposa para o seu filho. Então, foi Abraão que mandou Eliezer buscar uma esposa, né? Que foi Rebeca para o filho Isaac. Então, assim Cristo, nós somos eleitos em Deus. Então, Deus foi que nos escolheu para o seu filho Jesus. Aí, antes do casamento, ambos assumiram o compromisso do noivado. Então, observe que José estava noivo com Maria. Então, a igreja também, ela é a noiva do Cordeiro. Então, se você observar, está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, essa é a referência bíblica. Era necessário pagar um dote, né? Ou mesmo em dinheiro ou em serviço, conforme Gênesis 29, quando Jacó teve que trabalhar duro, teve que pagar um dote ali para Labão, o seu sogro. Então, da mesma coisa, Cristo pagou o preço pela sua noiva, derramou seu sangue. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. O noivo saía com o cortejo para buscar a noiva em sua casa, para buscá-la para si. Então, observe que o noivo saía de meia-noite, acompanhado pelo amigo do noivo e pelo cortejo, né, trocando trombeta. Então, Cristo Jesus vai buscar sua noiva ao som da trombeta, tá? Conforme aí João capítulo 14, versículo 1 e 3. Cristo vai buscar a igreja para casa, para levar para a casa de seu pai. Então, nós temos aí que o tempo do casamento, naquela época, é de 7 dias, né? E como a Bíblia faz essa comparação de dia com ano, então, o tempo das bodas também terá duração de 7 anos. Aqui na Terra, lá no céu existe a atmosfera celestial, e eu não posso dizer que lá vai contar tempo, mas o tempo se conta aqui, na esfera aqui da Terra. Outro ponto interessante que nós devemos também abordar é uma pergunta: como será, né, as bodas do Cordeiro? Como serão essas bodas do Cordeiro? Então, conforme Apocalipse, o texto que nós lemos, vamos analisar aqui versículo por versículo agora, capítulo 19, versículo número 7. Então, observe que regozijemos e alegremos-nos. Então, será um momento de alegria, um momento de gozo, um momento extraordinário. Então, a alegria que será comparada, nesse dia não existe, você nunca sentiu um prazer na sua vida como vai ser neste dia, no dia das bodas do Cordeiro. Então, vai ter regozijo e também vai ter alegria. Então, depois, e demos-lhe glória. Então, será marcado também por um momento de adoração ao Senhor. Então, neste dia, a igreja, né, o corpo completo,
né, a sua totalidade irá realmente se unir em um momento de adoração extraordinário. Então, as bodas do Cordeiro terá um momento de adoração, de louvor a Deus, de louvor ao Cordeiro de Deus. Em seguida, nós vimos que as bodas do Cordeiro marca que a esposa se aprontou. Então, esse aprontar aqui mostra que ela já está pronta, mostra que ela está adornada, está bela, né? E no versículo 8 diz que e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque os linhos finos são a justiça dos santos. Então, o momento das bodas do Cordeiro será um momento de santificação conclusiva, um momento de gozo, de alegria, de pureza, de santidade, né? Isso indica que a igreja passou por uma justificação pelo sangue do Cordeiro. Nunca mais nós seremos atormentados, nunca mais seremos alvo do pecado. Com Cristo, nós já estamos justificados. Então, terá um momento de alegria, um momento de adoração, um momento que a igreja vai desfrutar da sua plena santidade, pureza, regozijo no Senhor. Então, está aí essas bodas do Cordeiro que não tem comparação. Se fosse fazer uma comparação com os casamentos aqui da terra, eu diria que o casamento aqui da terra, por mais que seja perfeita, a argumentação, o banquete, mas lá no céu não tem comparação. O banquete vai ser eterno, lá não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter mágoa, não vai ter doença, será marcado por um momento de alegria e de prazer no Senhor Jesus. Amém? Então nós abordamos aí esses 6 pontos aí a respeito das bodas do Cordeiro. Vamos orar a Deus agora, pedir a Deus graça, força, no nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai de amor, Santo Deus, eu venho te agradecer por este momento, Pai, por esta aula, que nós aprendemos na Tua Palavra, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Senhor. Abençoa Jesus Cristo, toda essa programação, as aulas, que Teus servos possam absorver informações e aprender mais de Ti. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, boa aula, em nome de Jesus.